E aí, galerinha, para hoje nós vamos estudar classificação dos triângulos. Vamos começar estudando como se chama os triângulos de acordo com os lados deles, tá bom? Vamos observar o primeiro exemplo aqui. Olha esse exemplo. Observe bem. O que a gente consegue notar logo de cara é que os três lados têm a mesma medida, certo? Você observa aqui, ó, este lado, este lado e este lado. Não importa a posição que você coloque o triângulo, não importa. Olha aí, ó, os lados têm a mesma medida. Esses triângulos que têm os seus lados com a mesma medida, nós chamamos de equilátero. Concluindo, então o que é um triângulo equilátero? É aquele triângulo que tem seus três lados na mesma medida. Olha o exemplo aqui, beleza? Triângulo equilátero. Agora nós vamos falar sobre triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É aquele triângulo que tem pelo menos dois lados com a mesma medida. Se você observar, eu fiz um risquinho aqui, ó, e fiz um risquinho aqui. Por quê? Estou dizendo que essa medida desse lado é a mesma que esse. E coloquei dois risquinhos bem aqui, ó, para diferenciar, olha bem. Estou dizendo então que esse lado e esse lado tem a mesma medida e esse aqui é uma outra medida, certo? Então esse triângulo aqui também já é isósceles. Nesse caso aqui também, olha, pode ver esse lado e esse lado. Se você observar, vai perceber que tem a mesma medida, certo? Coloquei aqui um risquinho e um risquinho para identificar os lados que têm a mesma medida. E aqui dois risquinhos para diferenciar esse lado desses outros dois aqui, certo? Então, qualquer triângulo que tenha pelo menos dois lados na mesma medida, nós vamos chamar de isósceles. Olha bem como se escreve. Muito bem. Aqui está dois exemplos de triângulos isósceles, que são aqueles triângulos que têm dois lados com a mesma medida. E por fim, o nosso último exemplo aqui de classificação de triângulos de acordo com seus lados. Olhe esses dois exemplos aqui. Olha essa medida aqui, é uma, essa aqui é a outra e essa aqui é outra medida. Então, eles têm três lados, mas com medidas o quê? Diferente. Esse mesmo caso aqui, ó. Aqui é uma medida, aqui é outra e aqui é outra. Perceba o que eu fiz aqui, ó. Um risquinho, dois risquinhos, três risquinhos. Para diferenciar o quê? A medida dos lados. Esses triângulos que tem os seus lados, os seus três lados, né? Com medidas diferentes, cada uma diferente de si, nós vamos chamar de escaleno. O que é um triângulo escaleno? É aquele triângulo cujos seus lados têm medidas diferentes. Olha, aqui é uma medida, aqui é uma outra e aqui é uma outra. Pensando em números, né? Se aqui fosse 4, aqui seria 3 e aqui seria 5, certo? Então teria o que? Medidas o que? Diferente. E esses triângulos chamamos do que? De escaleno. Olha aí como se escreve, ó. Escaleno. Então, para nós concluirmos, nós temos que pensar o quê? Temos três classificações de triângulos de acordo com seus lados. Ele pode ser o quê? Equilátero, que é um triângulo equilátero, aquele triângulo que tem os seus três lados com a mesma medida. Ele também pode ser chamado de triângulo isósceles, que é aquele triângulo que tem pelo menos dois lados com a mesma medida. E temos aí o escaleno, que é aquele triângulo que tem os seus três lados, cada um com uma medida diferente. Grave bem essa informação, tudo bem? Um abraço!